Você se interessou por assistência virtual, mas anda se perguntando se essa profissão é para você, se você tem os requisitos necessários, né? O que precisa para iniciar essa profissão, se você tem as ferramentas. Então continua nesse vídeo que eu vou te contar o que você precisa e você vai descobrir se essa profissão de assistência virtual é uma profissão que faz sentido para você ou não e se você tem todos os requisitos necessários para começar a atuar nessa profissão. Olá, meu nome é Raquel, seja bem-vinda ao meu canal. Desde o início da pandemia, muita gente vem se interessado, por essa área da assistência virtual, mas as pessoas estão muito perdidas no que é necessário para começar nessa profissão. Se elas precisam ter um diploma, se elas precisam ter uma carteira de trabalho, por exemplo, se elas precisam ter uma empresa aberta, elas estão muito perdidas ainda no que é necessário, até de ferramentas e de conhecimentos, porque muita gente fica na dúvida se tem os conhecimentos necessários até para iniciar, se o nível ali de talvez de computação que ela tem é necessário para ela começar na área ou não, ou se ela vai precisar aprender mais. Então as pessoas ficam muito perdidas nesse ponto, eu vou esclarecer isso aqui nesse vídeo para vocês. Então, antes de começar, eu vou só dar um contexto do que é assistência virtual, tá? Assistência virtual é um trabalho remoto, ou seja, você faz da sua casa, você pode trabalhar de casa nessa área. E aí dentro da assistência virtual, você tem várias sub-áreas ou sub-nichos de atuação, tá bom? Então, por exemplo, você tem a assistência pessoal, que é uma área que tem até vídeos aqui nesse canal sobre isso, que eu já falei, que é uma área que eu gosto muito, que você pode atender pessoa física no geral, então você pode prestar esse serviço para qualquer pessoa, cuidando da agenda dela, dos compromissos pessoais, ajudando ela a gerir ali os funcionários da casa, ligando para marcar uma consulta para essa pessoa, fazendo orçamento, fazendo compras online, são coisas pessoais que todo mundo precisa, Então essa é uma das profissões, tá? Tem a parte de secretariado remoto, que é a mesma coisa que uma secretária presencial faz, só que de forma remota. Então, atender ligação, responder cliente por WhatsApp, essas coisas. Tem a área comercial, que você pode trabalhar vendendo, recuperando boleto, essas coisas. Tem a área financeira, que você pode trabalhar com controle financeiro, Então, gestão de contas a pagar, emissão de nota fiscal e toda essa parte. E tem a parte administrativa, de processos no geral, que é aquela parte que cada empresa tem a sua forma de fazer, Então, às vezes tem alguns processos específicos, a empresa precisa de ajuda, de apoio de alguém para executar, então tem muita demanda nessa área também. Então, essas são algumas das áreas de atuação, tá? Você pode escolher uma área específica para começar, ou você pode começar fazendo um pouquinho de cada coisa, prestando um pouquinho de cada serviço até você pegar o jeito e depois escolher sua área. Mas normalmente o que acontece é que na evolução da carreira, as pessoas escolhem uma área para se especializar e foquem naquela área, mas no começo é bem comum que as pessoas façam um pouquinho de tudo, e especialmente que elas fiquem mais nessa área administrativa, de suporte, de cadastro de dados, essas coisas quando está começando, tá? Porque são tarefas mais fáceis, são tarefas mais fáceis de conseguir também, de pegar, são tarefas rápidas, mas enfim, Agora como a gente já falou do que é assistência virtual, então agora vamos saber o que é necessário para ser assistente virtual. Então a pergunta de 1 milhão que muita gente tem dúvida ainda, que é se precisa de diploma, Se você precisa ser formado em alguma área específica ou se você precisa ter qualquer uma graduação, e a resposta é não, tá, gente? Você não precisa ser formado em nenhuma área, você não precisa ter graduação nenhuma, não faz diferença, tá? Então, se você ser contratado para trabalhar nisso, ninguém vai te perguntar se você é formado, não faz diferença, tá? Segundo ponto, você precisa abrir uma empresa para começar a trabalhar como assistente virtual? Não, você não precisa abrir uma empresa para começar, tá? Claro que à medida que isso for se tornando o seu trabalho principal, você vai sentir necessidade, porque talvez os clientes vão começar a pedir para que você emita nota fiscal, e para emitir nota fiscal você precisa ser uma empresa, você pode abrir um MEI, que é super simples, mas para começar você não precisa, tá? Para vocês terem uma ideia, eu atuei durante uns 2 anos sem ter empresa, sem ter CNPJ, só como pessoa física mesmo. Então, para começar você não precisa, não é um impedimento. E agora indo para outras dúvidas mais básicas, Ah, Raquel, eu consigo ser assistente virtual só tendo um celular? A verdade verdadeira é que não, tá? Porque eu sei que tem muita gente por aí que fala que você pode começar pelo celular, mas dificilmente você vai conseguir executar as tarefas, o trabalho em si pelo celular de uma forma bem feita. Você vai precisar acessar sites específicos, planilhas, e isso no celular não funciona muito bem, então não tem como, você também não consegue ter velocidade. Então como que você vai digitar, por exemplo, uma página inteira num celular, sabe? Não funciona, não vai ser um trabalho feito de forma efetiva, então você precisa ter um computadorzinho, tá? Mesmo que você pode ser um computador mais barato, mais simples para você começar, mas você precisa ter um computador. Normalmente aqueles computadores que as pessoas compram
para estudar, né, muita gente que está aí estudando para vestibular, ou que até mesmo está no ensino médio, né, tem um computador, provavelmente já vai servir, tá? Não precisa ser um computador top, comprar um computador específico só para isso, não. Se você já tem, use o computador que você tem. E aí, né, já juntando com isso, você precisa ter uma internet. A internet é computador. Então, se você não tiver acesso à internet, ou sei lá, só tem acesso à internet uma vez por semana, que é quando eu vou para casa dos meus pais, aí vai ser difícil. Então, você precisa ter acesso à internet, tá? Para você, né, acesso ali diário à internet, para você conseguir executar os trabalhos, se comunicar com os clientes e tudo mais. Outro ponto importante sobre escrita e comunicação. Muita gente ainda não tem uma comunicação verbal, né, bem desenvolvida. E isso não é um problema, tá, gente? Claro que depende. Vocês viram que eu falei que tem várias áreas, né, que você pode atuar. Então, por exemplo, se você ainda não tem uma comunicação verbal tão desenvolvida, né, se você não gosta muito, por exemplo, de falar no telefone, você vai evitar. Você não vai para a área comercial, por exemplo, que provavelmente você vai ter que ligar, né, para tentar fechar boletos e coisas do tipo. Então, você vai evitar pegar tarefas, pegar projetos que tenham relação com fazer ligação, com conversar com o cliente, com fazer videochamada, esse tipo de coisa. Você vai evitar, né, porque talvez você ainda não tenha desenvolvido essa habilidade, mas não é um impedimento, ok? Nem de longe um impedimento. Senão, no seu dia a dia, com os clientes, você vai ter uma reunião ou outra, que é super tranquilo, mas você não vai precisar estar ali toda hora tendo reunião, essas coisas, tá? Então vai ser bem tranquilo. A maior parte da comunicação é por escrita mesmo. Então aí vem o outro ponto, né? Então você precisa ter uma comunicação escrita bem feita, tá? Essa parte da escrita é bem importante que você tenha uma escrita boa, tá? Então você precisa saber se comunicar bem, né, por escrita. Porque a maior parte da sua comunicação vai ser escrita. Então você vai usar o WhatsApp, você vai usar e-mail. Então você não pode ter, por exemplo, erros de português com frequência, né? Aqueles erros mais graves, que é trocar, sei lá, o C pelo S, e vice-versa, ou coisas desse tipo. Então você tem que ter uma escrita ali, né, bonitinha, certinha. Claro que não precisa ser, nossa, uma escrita igual, sei lá, um professor de português que, né, tá sempre impecável. A gente comete erros, é normal, mas 90% do tempo você vai ter que escrever bem, tá? A sua escrita tem que ser boa, com poucos erros de português, porque senão isso pode atrapalhar tanto o entendimento da comunicação. Às vezes você pode se comunicar mal, por exemplo, se você não pontua bem, se você escreve uma frase sem nenhuma pontuação, o cliente não vai entender o que você está escrevendo, né? Porque esses erros de pontuação, principalmente, né, dependendo aí do nível, pode atrapalhar na comunicação, tá? E também porque se o cliente, por exemplo, ele quer te contratar para você atender os clientes dele, né, para você responder o WhatsApp, esse tipo de coisa, ele não vai querer passar essa imagem, né, para os clientes dele se você comete muitos erros de português, por exemplo. Então tem que, né, prestar atenção nisso. Então acho que com isso que eu falei aqui dá pra você ter uma ideia se você, né, escreve bem ou não. É escrita básica, tá, gente? Ali no português básico. Provavelmente você fez ensino médio, né, ou se você fez faculdade, você não deixou de escrever, né, você tá sempre se comunicando, escrevendo e lendo, provavelmente você tem uma escrita boa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Raquel, e de ferramentas? Eu preciso ter conhecimento em ferramentas? Muita gente já fica com isso na cabeça. Nossa, mas eu não sei mexer em ferramentas, eu não sei mexer em planilha, eu não sei fazer isso. Claro que, idealmente, se você tiver um conhecimento, nossa, eu sei mexer em Excel, eu sei mexer em todas as ferramentas do Google, eu sei todas as ferramentas, vai ser ótimo pra você, né? Você já vai começar aí na frente. Mas a maioria das pessoas começa sem saber, tá? Então, assim, até existem muitas ferramentas, você nunca vai saber tudo, você sempre vai aprendendo ao longo do caminho, tá? Então, claro que, assim, tem algumas bases. Então, por exemplo, você precisa saber enviar e receber um e-mail. Então, assim, você sabe fazer isso, você precisa saber mexer no computador, você precisa saber digitar. Às vezes você não digita tão rápido ainda, mas até isso você pode melhorar. Tem ferramentas que podem te ajudar a melhorar a sua digitação, para você conseguir digitar mais rápido, por exemplo. Você tem que saber algumas coisas básicas, então você tem que saber pesquisar no Google, né, que é abrir ali aquela página inicial, fazer uma pesquisa, idealmente fazer uma compra online, mas também é algo que você pode aprender, tá? Dá para aprender também, mas o básico, tá? Enviar um e-mail, né? Abrir um e-mail, pesquisar no Google, isso. As outras ferramentas você pode aprender, tá? Você não precisa já saber, não. Dá para aprender. Claro que se você souber, é ótimo, mas dá para aprender. Não deixe de começar por conta disso, tá? Não é um impedimento. Então esses são os pontos básicos, tá, gente? Que você precisa ter ou que você não precisa, né, de ter para você começar a trabalhar online. A maior parte das coisas você vai aprender ao longo do caminho, tá? E como eu falei, você pode escolher, né, uma área, você pode começar pegando coisas que talvez você tenha um pouquinho mais de conhecimento, coisas que não são tão difíceis para você. Então, se você nunca usou uma planilha de Excel, se você acha, né, complexo, fórmulas e tudo mais, então
você vai evitar pegar um trabalho na área financeira, entendeu? Então é muito de escolher ali a área que você tem um pouco mais de afinidade e evitar as áreas que são mais difíceis, que são mais complexas para você para começar, porque você está aprendendo, né? Então a gente tem que começar ali pelo que a gente se identifica mais, pelo que a gente já tem um pouquinho de habilidade, né? Para depois aprender o restante também, porque dá para aprender. Mas é legal já começar com alguma coisa que você tenha pelo menos o mínimo de identificação, tá? Então, por exemplo, eu sei pesquisar no Google, eu pesquiso coisas pra mim, eu reservo voo, reservo hotéis, eu já fiz isso pra mim, já fiz pra minha família, eu faço compras online, então você pode começar, por exemplo, como assistente pessoal. É um excelente caminho. Então, se você está querendo trabalhar como assistente virtual, volta no vídeo, revê o que eu falei, vê se você não deixou passar alguma coisa. Se tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, tá? Então, como eu falei, né, são alguns pontos essenciais, poucas coisas essenciais, a maioria são ferramentas, né? E a comunicação básica ali, o português, né? Um bom português, o que é o necessário para começar, tá? Todo o restante, a maioria das coisas você pode aprender, você não precisa já, né, começar sabendo de tudo, dá para aprender a maior parte das coisas, tá? Então não precisa deixar, né, de iniciar na área porque você não tem tal coisa, porque você ainda não sabe usar tal ferramenta. Dá para aprender, só um pouquinho de esforço e, né, e de querer, que você vai conseguir aprender. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, não deixem de dar um joinha, porque isso ajuda bastante o canal, né, a chegar a outras pessoas. Então, se você conhece alguém também que está interessado a trabalhar, né, nesse nicho, ou quer começar a trabalhar remotamente mesmo, talvez nunca nem conheceu, nunca nem ouviu falar sobre assistência virtual, compartilhe esse vídeo, né, porque é uma profissão super interessante que está crescendo, né, o mercado só está aumentando para essa profissão, então a gente vai precisar de muitos profissionais, de muita gente, né, que saiba aí trabalhar bem como assistente virtual, né, no futuro, agora e no futuro. Então envia esse vídeo, né, se tem alguém que você acha que pode se interessar, e não deixa de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos conteúdos. Tchau, tchau!